Graça e paz, povo de Deus, graça e paz, igreja. Amados, que o pastor Sérgio Marcos de Oliveira fala mais uma vez, aqui de Alta Floresta do Oeste, aqui em Rondônia, aqui da primeira Igreja Batista. Amados, nosso privilégio é poder estar falando com vocês, estar falando de Jesus, falando de algumas necessidades, de algumas coisas que nós devemos estar fazendo, tomando um grande cuidado para que, como igreja, como povo de Deus, homens e mulheres de Deus esparramados por esse Brasil afora, possam procurar viver uma vida, primeiramente uma vida de santidade. Uma vida de santidade diante desse Deus. Então, eu quero dizer para vocês, claro, nós estamos aí ainda, toda essa briga, toda essa confusão, esse rolo da politicagem, das coisas que está acontecendo, ainda tem todo, essa pandemia, todo esse acontecimento. Então, na verdade, nosso povo não está sofrendo só por uma, duas, três coisas, é um montão. Então, nós temos que estar mais forte ainda, protegido e orando pelos nossos políticos, orando pela nossa nação, orando para que tudo isso se resolva e o nosso país volta, a pegar o rumo certo para a vitória, porque nós acreditamos, nós confiamos em nosso país, nós sabemos do país que nós temos, nós sabemos dos recursos que nós temos, nós sabemos do solo, nós estamos aqui na região amazônica, nós sabemos do solo que nós pisamos, nós sabemos da riqueza que esse país tem. Então, louvamos a Deus porque colocou em nossas mãos. Agora nós temos que saber usufruir de tudo isso. E como povo de Deus, como igreja, devemos orar para que nós não venhamos perder isso, mas usufruir. Os nossos filhos, os nossos netos, aqueles que virão pelo futuro, possam ter, realmente uma segurança naquilo que nós temos em nosso país. Então, foi criado, para quem está nos ouvindo lá fora, tem muitas pessoas lá longe. Eu já nasci no estado do Paraná em 1969. Em 1976 nós chegamos no estado de Rondônia, na cidade de Ariquemes. Na cidade de Ariquemes, Rondônia, só tinha algumas casas. Nós somos fundadores daquela região. Aqui no estado de Rondônia nós chegamos quando tudo era mata. Tudo era mata. No centro de Ariquemes, Avenida Canaã, era mata. A barraca foi colocada na Avenida Canaã, na beira da mata, nos pau de arara, quando nós chegamos na época. E nós sabemos que tudo isso cresceu, o valor, de tudo isso aqui. Alta Floresta, cidade nenhuma existia. Jurim de Moura nada existia. Depois foi acontecendo, e dentro desse período aí a gente vê que o nosso estado, cresceu, pessoas chegaram, crianças, filhos nasceram, e hoje nós temos um estado, rico. Nós temos um Amazonas, que realmente abençoada por Deus. Então nós só temos que orar a Deus para que nós possamos continuar alegres, felizes e que Deus esteja no controle do nosso povo, dos políticos, para que possa, valorizar a vida daqueles que chegaram aqui primeiro, valorizar a vida daqueles que estão aqui há 50, até mais, tempo que isso, como Porto Velho, uma cidade, muito, completando já 100 anos de existência. Então nós sabemos que muitas pessoas estão por aqui há muito tempo, já faz um século, ou até mais de um século. Muitos empregando o Evangelho, muitos lutando, trabalhando e vivendo para ser um povo guerreiro e vencedor. Então nós, o povo de Rondônia, nós, o povo dessa região, somos um povo vencedor. E você é um vencedor, porque você chegou aqui para abrir esse local e hoje nós vemos aí tudo, o comércio, vemos os valores que existe agora, que se pagam, que se venda um alqueire de terra. Na época não valia nada. Eu lembro que na época nós chegamos aqui, se trocava um sítio de 42 alqueires, uma bicicleta, um motosserra e assim por diante. Eram os valores de um sítio. E hoje, milhões, milhões. Então, louvado a Deus por aqueles que permaneceram. Mas vamos valorizar o patrimônio que Deus deu em nossas mãos, tá bom? Então, quem está nos ouvindo lá fora, vai estar ouvindo essa mensagem lá fora, vai entender que nós, o povo aqui da Amazonas, de Rondônia, somos um povo guerreiro, vencedor, e Deus está no controle. Nós não estamos mais naquela época, está vivendo na mata, não. Não, as cidades, por mais longe que seja, tem o seu asfalto, chegam até a cidade, tem muitos,
muito sitiante, fazendas, né? Então há muito valor nessa região nossa aqui. E nós, o povo brasileiro, nós fazemos parte, nós temos que valorizar e orar pelos nossos políticos para que isso continue em nossas mãos, tá bom? Então, igreja, povo de Deus, o tema que nós vamos estar falando hoje à noite é o que fazer quando tudo parece estar difícil. O que fazer quando tudo parece estar difícil. Nós vamos estar repetindo nesse tema porque nós olhando, né, para todos os acontecimentos, aí podemos pensar assim, tudo está difícil, nada está fácil. Não, o povo brasileiro, nós somos um povo guerreiro, nada vem por acaso, todos têm que lutar, a maioria vem de família humilde, famílias pobres, para conseguir alguma coisa tem que lutar, arregaçar a manga na camisa e partir para a batalha. Então nada é fácil para nós, nada é fácil para você, mas você tem Jesus no comando da sua vida, você tem esse Deus maravilhoso comandando a sua vida, e com isso as coisas facilitam, com isso você consegue ser um guerreiro vencedor, vai para a luta o tempo todo dia é uma guerra, todos os dias nós temos que derrubar um gigante, não é isso? Todos os dias nós temos que matar um gigante, mas nós não podemos desistir. Então o que fazer quando tudo parece estar difícil? Então o que Pilatos fez no momento em que poderia mudar a história da vida de Jesus? É incrível, né, sobre esse ponto. Na verdade, quando nós olhamos para o acontecendo na época de Jesus, na época da condenação, né, da morte de Jesus, estava sobre o domínio de Pilatos uma decisão de sim ou que não. Mas nós entendemos que tinha que acontecer, a morte de Jesus tinha que acontecer para que nós pudéssemos ter vida, para que a salvação chegasse até nós. Mas o incrível é que Pilatos tinha na mão dele uma decisão. Lá em Mateus 27, 24, diz assim: então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água e lavou a mão diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, considerai isso. Então é incrível, porque Pilatos também teve que tomar uma decisão, mas a decisão dele, né, como se diz, eu falo que foi a mais certa decisão de todas. É triste porque era a morte de Jesus, né? Era Jesus que estava ali para ser condenado, nosso mestre, nosso Salvador que estava ali para ser condenado. Mas se a profecia, se o que Jesus veio não tivesse acontecido, se ele não tivesse morrido, ai de nós. Então era necessário a morte de Jesus como o verdadeiro Cordeiro de Deus, mais puro, né? Imaculado Cordeiro de Deus, para trazer em nós a salvação, para nós a salvação. Então, por mais triste que nós podemos pensar, mas Pilatos não deveria ter feito isso. Se ele não faz, e você? Como seria nós hoje, né? Alguém tinha que fazer porque Jesus tinha que morrer. Era o propósito de Deus que o seu Filho pagasse o preço na cruz em nosso lugar. Então, por mais que seja para a época mais dolorido que seja pensar na morte de Jesus, foi necessário para a nossa salvação. Ela foi necessária para a sua salvação. Mas é claro que Pilatos poderia até ter mudado essa história, não sei por quanto tempo, isso tinha que se cumprir. A vontade de Deus que prevalece, Jesus tinha que morrer, já tinha esse propósito. Se não fosse Pilatos, ia passar 1 ano ou 2 meses depois, mas ia arrumar outro jeito. Outro ia condenar Jesus, porque tinha que acontecer isso. Mas, você imaginou você estar numa situação agora de Pilatos para tomar uma decisão? Quantas pessoas teve que tomar decisão na vida? Alguns tomaram decisões certas, outras erradas. E muitas das vezes nós estamos passando por momentos difíceis, mas nós temos que tomar a decisão, independente do problema que nós vamos enfrentar. Tem que ser tomada uma decisão na sua vida. Então, quando tudo está parecendo difícil para você, o que fazer? O que você faria no lugar de Pilatos? Primeiro ponto, o que você faria no lugar de Pilatos? O profeta Jonas, quando teve que tomar uma decisão difícil, ele preferiu fugir. Então vamos entender bem aí, né? Jonas, quando teve que tomar uma decisão, Deus chega diante dele e fala: Jonas, eu quero que você vá, né, até a cidade de Nínive e profetiza para aquela cidade, para aquele povo. O que ele fez? Ele fugiu. Ou tentou fugir, porque no meio do caminho, né, aquela fuga dele teve que parar. Mudou todo o seu projeto de fuga.
porque Deus interviu. Agora, se Deus não intervém naquela situação de Jonas, será que ele tinha ido até Nínive? Então vamos falar, né, que Jonas acovardou, não fez igual a Abraão, que abandonou tudo, seus parentes, tudo, e foi fazer a vontade de Deus. Jonas surgiu. Então está lá em Jonas 1, nós vamos ler os 3 primeiros versículos. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Aí, no versículo 3, porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus. Quando nós temos que tomar uma decisão difícil em nossas vidas, não podemos fazer como Jonas. Não podemos tomar esse exemplo de Jonas. Nós temos que olhar para Deus, orar, clamar e ver qual é a vontade de Deus, qual é o propósito de Deus, qual deve ser a sua decisão certa diante de Deus. Aí você tomará uma decisão com certeza que nela você vai obter a sua vitória. Nós sabemos também que Judas, em vez de arrepender-se, preferiu enforcar. Nós vemos que Judas poderia ter mudado a sua própria história. Ele poderia ter salvado a sua vida se ele se arrependesse. Porque Jesus mesmo, depois de Jesus ser condenado, Jesus ter morrido por causa que ele fez aquele pecado, cometeu aquele pecado, mas Jesus diz que todo que confessar ele, verdadeiramente será salvo. Se confessar o pecado a ele vai perdoar todo tipo de pecado. Então, até mesmo Judas poderia ter reconciliado com Deus e ter chegado ao céu. Mas lá em Mateus 27, de 3 ao 5, diz assim: então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que importa? Isso é contigo. Ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. A decisão de Judas foi totalmente errada. Ele deveria ter jogado as moedas no chão e procurado estar com Jesus. Procurado os outros apóstolos e falando: eu falhei, eu cometi um erro, que eu faço? Judas deveria ter colocado o joelho no chão, arrependido e chorado e clamado. Deus teria perdoado o pecado dele, Jesus teria perdoado o pecado dele. Mas ele acovardou diante de uma decisão difícil e foi lá e tirou a sua própria vida. Então, o que fazer quando tudo parece estar perdido? Nós podemos entender que não podemos fazer igual Jonas, não podemos usar o exemplo de Jonas e nem tampouco o exemplo de Judas. Os dois cometeram um erro tão grave. É claro que ainda Jonas, Deus interviu. Deus interviu naquele caminho e ele acabou então sendo praticamente obrigado, porque ele olhava para o povo de Nínive como um povo inimigo. E o propósito, o desejo do coração dele era que Deus realmente mandasse, fogo do céu e consumisse aquele povo, que era inimigo do povo de Israel. Ele não queria ver aquele povo vivo. Então, para ele, apertou o coração dele, tem que ouvir a voz de Deus e ainda salvar aquela multidão, aquele povo. Então, Jonas, lá no fundo do seu coração, preferia ver aquele povo morto do que salvo. Então, por isso que foi uma luta, por isso que ele tentou fugir, mas Deus fez: então você vai lá. O peixe engoliu ele, depois que jogaram ele no mar, e lá foi jogado lá na beira da praia, lá na proximidade de Nínive. E chegou lá, ele resmungou por causa do sol, ele reclamava por causa do sol, e Deus botou uma árvore, lá nasceu uma abobreira de um dia para o outro e cobriu ele, e aí daqui a pouco ele fala bobagem lá, Deus amaldiçoou, ele volta naquela abobreira seca, e nós vemos que a ignorância dele, ele tomou as decisões erradas. Então ele estava com o coração, lá no fundo do seu coração, ele não queria ver a salvação naquele povo. Mas de repente ele dá ouvido, lá no fundo a voz de Deus vai lá e prega sobre aquela cidade e todos se arrependem.
e começam a clamar ao Senhor. Nós não devemos fugir, nós devemos encarar como verdadeiros soldados de Cristo aquela batalha. Segundo ponto, o que você tem feito para mudar a sua própria história? Está difícil viver? Está difícil as suas lutas, os seus problemas? O que você tem feito para mudar a sua história? Olha, Davi se encontrou numa situação difícil, mas ele se arrependeu. Ele dizia assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lá no Salmo 51, versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus. As coisas de repente estão ruins para você, porque de repente cometeu um pecado, uma falha, está enfrentando um problema. Não tem que desistir, não tem que fazer igual Judas. Você tem que levantar a cabeça e colocar-se o seu joelho ao chão, como diz 1 João, lá 1, versículo 9, confessai a Ele os seus pecados, porque Ele vai perdoar os seus pecados e te purificar, tirar todas as injustiças da sua vida, porque o sangue de Jesus é capaz de fazer isso na sua vida. Olha, amado, tem um outro exemplo maravilhoso que é o de Estevão. Estevão fez ao contrário, né? Ao contrário de Judas. Enquanto Judas desistiu da vida por causa do seu pecado, por causa do seu erro, Estevão deu a sua vida por Jesus. Estevão deu a sua vida por Jesus. Atos 7, 55 ao versículo 60. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos ao céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam os seus ouvidos, arremeteram unânime contra ele, e expulsaram da cidade e apedrejaram. E as testemunhas expuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Apedrejavam a Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz ao Senhor: não lhe imputes esses pecados. E tendo dito isto, adormeceu. Amado, é algo impressionante, uma situação, né, que traz lágrimas, emociona a nossa vida, o que Estevão fez. Esse Saulo ali é o apóstolo Paulo que estava lá. Ele poderia também ter salvado a vida de Estevão, mas ele ainda era um perseguidor da igreja nesse período. Nós vemos que quando as coisas estavam difíceis com Davi, ele arrependeu, colocou-se de joelho diante de Deus, e Deus ouviu o seu clamor. E Estevão, na situação mais difícil, as pessoas começaram a apedrejar. Ele sabia que a sua vida, né, estava findando ali, mas ele não desistiu. Ele não desistiu. E dá para imaginar uma pessoa sendo apedrejada, sabendo que a morte ia chegar. E ele olha, né? Ele olha e coloca-se diante de Deus. Ele olha para o céu, vê os céus abertos, Jesus à direita esperando por ele. Aí as pessoas continuam apedrejando. Ele olha para Deus, ele clama ao Senhor, dizendo: Senhor, meu Deus, não impute, não cobra deles esses pecados, esse pecado de tirar minha vida. Não cobre deles por ele estar apedrejando, por ele estar me matando, por eles estar tirando a minha vida. Não cobra deles, Senhor. Foi algo extraordinário. Quantas pessoas têm desistido da vida por problemas, enquanto a palavra de Deus diz que você tem que viver para Deus. Você dar a sua vida para Jesus como um verdadeiro guerreiro, um soldado que não foge da batalha, um soldado que não desiste da batalha, um soldado que não acovarda na batalha,
Você tem que continuar de cabeça erguida. Eu vou viver, por mais que esteja sendo difícil, porque Jesus é quem guia os meus passos. E a minha vitória é certa em Cristo Jesus, o meu Senhor. Está difícil, mas continua vivendo para Jesus. Continua lutando, porque Jesus é quem cuida de você. O que você tem feito para mudar a história da sua família, da sua vida? Como nós vimos assim, o que você tem feito? E agora a sua família, o que você tem feito para mudar a história da sua família? Há um exemplo de Jó. Jó orava todos os dias. Sucedeu, pois, que decorrendo o turno dos dias dos seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Amados, Jó tinha um costume de ofertar a Deus tudo aquilo que a lei ordenava naquela época, para que Deus assim viesse perdoar o pecado dele e de toda a sua família. E Jó, sem saber se os filhos tinham cometido o pecado e que não tinham buscado perdão, ou que não tinha feito um sacrifício para buscar essa purificação, então Jó colocava algo mais. O sacrifício de Jó era maior do que o necessário. Ele sempre preocupava: olha, é um bezerrinho, eu vou botar 2. É um carneiro, vou colocar mais. É um pombo, vou colocar mais. Porque Jó tinha uma preocupação, porque ele pensava em assim: vai que meus filhos cometeram algum erro, algum pecado que esqueceram de confessar, vai que tem algum pecado em oculto, então eu vou colocar mais, eu vou orar mais, eu vou sacrificar mais, eu vou buscar a Deus muito mais, porque eu quero ver a minha família vitoriosa. Está difícil? Talvez os seus filhos longe dos caminhos de Deus, talvez o seu esposo, sua esposa longe dos caminhos de Deus, seus pais. Talvez parece que está tão difícil, mas faça a sua parte. Você tem orado? Ore um pouquinho mais. Você tem clamado? Clame um pouco mais. Você tem derramado diante de Deus a sua vida? Derrame mais. Como diz João lá no finalzinho do livro de Apocalipse: se você está buscando a santidade, santifique ainda mais. Se está buscando ter paz com Deus, tenha mais. Porque é só assim nós vamos poder entender que o que nós fizemos, o que nós estamos fazendo, vai tocar o coração desse Deus maravilhoso e vai chegar até o céu. O nosso clamor, o nosso louvor, a nossa adoração como cheiro suave e agradável a esse Deus. 4. O que você tem feito para mudar a história da sua igreja? É incrível. É incrível. Eu estava numa reunião, alguns pastores de outras denominações, nós estávamos comentando sobre esse assunto há poucos dias. O que o povo tem feito para mudar a história da sua igreja? Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas não valorizam mais as coisas de Deus, meu irmão. São muito pouco valor. As pessoas estão brincando de ser crente. As pessoas vão lá, se batizam na igreja, se convertem e pouco vão à igreja. Já estou salvo, selado, não preciso de igreja não, eu não preciso dos meus irmãos não, cada um cuida da sua vida, não preciso de pastor não, com pastor ou sem pastor tanto faz. Uma época em que
As pessoas não estão tendo responsabilidade com as coisas de Deus, não tem levado Deus a sério. Aí vem uma pandemia dessa daí, é para quê? É para tocar nisso daí, é para mexer um pouco com esse povo que se diz verdadeiros crentes, mas estão lá atrás do batalhão com medo. Eles não estão lá na frente do choque, eles não estão na frente da batalha. E muitos deserdeiros, muitos que querem viver uma vida diante de Deus de qualquer jeito. Eu sou de Jesus, mas mais para frente eu vou melhorar a minha vida, investir na minha santificação. Quem disse que você tem que melhorar mais um dia de vida? Quem disse que você tem mais um ano de vida? Vai esperar para quê? É hora de mudança, é hora de transformação, é hora de se derramar diante desse Deus maravilhoso. É a hora oportuna. E nós temos grande responsabilidade com a igreja que era o Senhor Jesus Cristo. Ah, meus irmãos, quando uma pessoa vai numa igreja para fofoca, quando uma pessoa vai na igreja para reparar o erro do outro, quando vai para fazer esse tipo de coisa, ou sai falando mal do seu irmão, você lembra, o seu irmão é filho de Deus. O seu irmão pertence a Deus. E quando você faz essas coisas, você está contra o próprio Deus, porque Ele ama, assim como Ele ama você, o seu próximo. Por isso nós, o povo de Deus, nós temos que valorizar a igreja, valorizar o povo, essa comunhão com o povo de Deus que está sendo tão difícil esses momentos que estão longe. Esse distanciamento, essa falta, de estar junto ali do aconchego entre os irmãos, estão trazendo tristeza, lágrima para muita gente. E eu falei esses dias atrás, quando a gente vai procurar os irmãos no portão da casa, quando chega lá, os irmãos sentem o desejo de nos abraçar. Nós sentimos o desejo de abraçar os nossos irmãos, de pegar na mão, de tocar. Aí quando nós olhamos para aqueles mais de idade, a lágrima descendo no olho, aí a gente começa a chorar daqui para lá também, e ele de lá para cá. Até quando vai continuar isso, pastor? Até quando o povo botar o joelho no chão e entender que é um recado de Deus para a sua igreja? Não é só para o mundo não, meus irmãos, porque a Bíblia diz que o mundo já é do maligno. Já és do maligno. A preocupação de Deus é com você, que é um filho dele. Amados, o apóstolo Paulo abandonou tudo que tinha. Ele estava lá participando da morte de Estevão. O nome dele era Saulo, perseguindo a igreja. Mas de repente Deus chega diante dele, Jesus chega diante dele, e ele se transforma de uma forma que ele abandona toda a sua carreira. Ele abandona o comando, seja do exército, ele abandona todo o seu status, toda a sua riqueza, a sua família, tudo que tinha, e agora ele toma a decisão de servir ao Senhor dos Exércitos. O apóstolo Paulo mudou completamente a vida dele quando tomou a decisão por Jesus. E lá em Gálatas 2, versículo 20 diz assim: olha o que o apóstolo Paulo escreve: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O apóstolo Paulo agora toma a decisão de servir ao Senhor dos Exércitos. E olha o que ele fala, olha as primeiras, as palavras desse verso: já estou crucificado com Jesus. Amados, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, nós estamos crucificados para esse mundo.
Nós estamos mortos para o mundo e vivos para Deus, e vivos para com Deus. Tanto é que o apóstolo Paulo disse: eu já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Amados, não é você que tem que tomar a decisão agora. Você já tomou, você pertence a Jesus e basta você então obedecer. Obedecer à voz do Mestre, como igreja. E com fidelidade fazer como o apóstolo Paulo, levar a sério as coisas de Deus, colocar a sério e lutar para que a tua igreja cresça, para que muitas pessoas se salvem, para que muitos se derramem aos pés de Cristo Jesus. E para terminar, o que você tem feito para mudar a história das pessoas que ainda não tiveram um encontro com Jesus? É muito sério, né? O que você tem feito para mudar a história das pessoas que não tiveram um encontro com Cristo? Nós olhamos para o nosso país nesses dias agora e nós conseguimos entender o quanto os nossos políticos, o quanto as lideranças do nosso país precisam ainda de um encontro com Deus, precisam ainda de uma transformação diante de Deus. Amados, está uma brincadeira, está uma brincadeira. Eles não estão preocupados com as coisas de Deus, a maioria deles. Estão preocupados com o seu bolso, com a politicagem, com a eleição para daqui a alguns meses, para daqui 2 anos. Eles não estão preocupados com o povo. Eles não estão preocupados verdadeiramente com a nossa nação. Mas nós, o povo de Deus, tem que ser diferente. Nós, o povo de Deus, temos que olhar para eles e entender que eles necessitam das nossas orações. Eles necessitam de transformação para amenizar ou melhorar um pouco o sofrimento do nosso povo, da nossa nação. Mas nós estamos falando aí de uma vida, algo físico aqui, algo que é temporário aqui, porque mesmo nos Estados Unidos, que é primeiro mundo, mesmo nos países europeus, que são a maioria de primeiro mundo, as pessoas não vão viver mais do que 100 anos, não. Mesmo que tenha milhões, bilhões, trilhões, não vão viver mais de 70, 80, 100 anos, não. Vão morrer e todos vão ter que prestar conta diante de Deus. Nós temos que orar pela nossa nação, para as nossas lideranças, para que possam ter um encontro com Jesus e entender que a prioridade deles não é pensar no seu dinheiro, no seu bolso, na sua eleição, mas pensar em Jesus Cristo, pensar em cuidar de uma nação, analisando que Jesus deve estar no controle de tudo. Quantas decepções nós temos com este povo, mas tem pessoas decepcionadas com você também, meu irmão. Pastores, liderança, tem pessoas decepcionadas conosco, que muitas das vezes deixamos de fazer o que estava ao nosso alcance para salvar 1, 2, 10, 20 vidas. Amados, o mundo, as pessoas desse mundo afora estão sujeitas a todos os tipos de pecado e erro, a se corromper, a se prostituir, a envolver com todos os tipos de drogas, todas as coisas erradas. Eles estão sujeitos a isso por não ter ainda um encontro verdadeiro com Jesus. Mas nós que já somos de Cristo, nós temos que ter as nossas mãos limpas e um coração puro, para que nós possamos interceder por essa nação, interceder pela nossa família, interceder pelo nosso vizinho,
e ver eles se render aos pés de Jesus Cristo. Mas tem que começar em nós essa mudança, em você essa mudança. Olha o que Jesus escreve em João 10, de 7 a 15. Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todo quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem, senão a roubar, a matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas os mercenários, o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vira o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e as dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque o mercenário não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, mas das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus deu a sua vida por você, meu irmão, pelas suas ovelhas. O que nós temos dado para Jesus é o suficiente. Jesus deu algo que era mais precioso de toda a sua vida por você. O que você tem feito por Jesus? Coloque a sua vida diante desse Deus maravilhoso, desse Jesus maravilhoso. Faça um compromisso diante de Deus, de mudança, de transformação, e deixa Deus fazer a diferença em você. Curva suas cabeças aqui, sua cabeça aí agora. Curva sua cabeça onde você está. Coloca diante de Deus a sua necessidade. Coloca diante de Deus o empecilho, os problemas que você tem enfrentado. Não precisa tirar. Deus, tire esses problemas de mim, não. Mas Deus, me dê força para me passar, atropelar todos eles. Me dê força para me vencer, porque eu sou um bom guerreiro, não vou fugir. Meu Deus, me dê força. Me dê capacitação do alto do céu. Me dê condições espiritual, física, para que eu possa passar por cima de todos os problemas. Meu Pai Celeste, quantas pessoas desesperadas, meu Deus, quantas pessoas passando fome, quantas pessoas precisando de um remédio, quantas pessoas precisando, meu Deus, de um abraço, quantos pais que há anos não vêem e nem têm notícia dos seus filhos, quantos filhos abandonados que não conhecem nem os seus pais. Meu Deus, os problemas são muitos, as dificuldades são muitas. Ainda vemos, Senhor Deus, o teu povo, Senhor Deus, enfrentando um problema sério, conflitos nos lares, com a família, com a igreja, discórdias e mais discórdia, confusões e mais confusões, e muitos desistindo da sua fé, muitos desistindo
por causa de tantos problemas, e muitos outros, meu Deus, desistindo de servir ao Senhor por ambição, e por todos os tipos de vício, ou por muitos tipos de vício, fugindo da tua presença, entregando a sua vida nas mãos, Senhor Deus, do próprio inimigo. Que nosso povo, ó Pai, possa fazer jus às palavras do apóstolo Paulo, que combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Que nós possamos estar, Senhor Deus, nessa batalha assim, combatendo e entendendo que quando nós guerreamos para o Senhor e para termos uma vida de santidade, guerreamos contra o pecado, então nós estamos num bom combate. Aí vai chegar um tempo que a carreira vai acabar, que o nosso tempo vai acabar, a velhice vai chegar, mas nós vamos poder dizer assim: eu acabei a carreira, mas eu guardei a minha fé, e agora ansioso estou para receber a minha coroa. Coloque a sua família, a sua casa, todos os problemas aos pés da cruz de Jesus, e verás que nele você vai ser um vencedor. Amém? Que Deus derrama um rio de bênçãos sobre a sua vida e sobre a sua casa. Que Deus multiplique a alegria em seu coração. Que você possa até entristecer em alguns momentos, mas que a alegria possa ser muito maior em cada vitória obtida que você em Cristo Jesus vai ter nessa batalha, nessa guerra. Um abraço especial do pastor Sérgio Marcos de Oliveira, da primeira Igreja Batista aqui em Alta Floresta do Oeste, aqui em Rondônia, em todos vocês ouvintes. Que Deus abençoe os nossos irmãos de longe, como Cristiano lá em Primavera do Leste. Um abraço especial. Nós temos alguns pastores de liderança, quantos de longe, né? Mandando um abraço para a gente. A minha irmã Sônia lá em Sorocaba. Várias pessoas que ouviram ao decorrer da semana essas mensagens. Que Deus ilumina a vida de vocês e de todos os nossos ouvintes, nossos irmãos. Amados, a mensagem ela não para. Você pode ir lá e depois lá, apertar em cima e compartilhar. Amanhã você pode mandar para os seus amigos, seus grupos de amigos, para as pessoas, vai continuar Deus falando no coração. E todos em que joelhar e colocar diante de Deus, a oração vai valer do mesmo jeito para Ele. Todos os que ouviram essa mensagem com o coração aberto, vai falar no coração dele do mesmo jeito. Compartilhe. Compartilhe. Deus abençoe a vida dos nossos irmãos, né? Está vendo lá a irmã Adeli, irmã lá em Alto Paraíso, né? Que tem aí, um abraço, né? Nós mandamos um abraço aos nossos irmãos, nossos pastores, pastor Lázaro Augusto, que é o nosso coordenador de campo, missões, que há pouco estava com a gente aqui, ele está ouvindo também a mensagem. Um abraço especial a toda a nossa liderança, ao nosso povo, a AIBA Sudeste como presidente. Um abraço a todos os nossos irmãos. E lembrando, Jesus está na frente, e com Ele na frente, você é um verdadeiro vencedor. Que a paz desse Deus maravilhoso esteja sobre você, sobre a sua casa, e que Ele nos proteja de toda essa pandemia, de todos esses problemas, e nos dá vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Que Deus abençoe em Cristo Jesus.